Então nós falávamos do processo de abertura econômica do Brasil no momento posterior à Segunda Guerra Mundial e no momento posterior ao Estado Novo. Nós lembrávamos que o primeiro governo eleito, direto, de forma direta, após o Estado Novo, foi o governo Dutra, um governo de tendência neoliberal. Nós falávamos também que esse neoliberalismo, esse termo neoliberalismo, ele começa a ser utilizado lá nos anos 30. É bem verdade que nos anos 50 a gente quase não vai ouvir citação nesse termo, e mesmo nos manuais de história você não vai encontrar muito esse termo neoliberal assim, dessa forma tão diretamente associada aos anos 40, aos anos 50. Bom, abertura da economia brasileira. Veja bem essa situação. Nós estamos falando de algo que está lá em 1946, 60 e poucos anos atrás. Bom, sucedendo, um momento, um período em que a economia ela vai se caracterizar pelo nacionalismo. Então, tenha sempre essa atenção. Essa discussão, nacionalismo, liberalismo, intervenção, não intervenção econômica, é algo pendular, ora para um lado, ora para um outro. No caso brasileiro é muito interessante o seguinte aspecto. No elemento, por exemplo, petróleo, nós vamos ver com clareza que nos momentos de crise mais intensa, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil não extraía petróleo, não possuía petróleo aqui para o seu consumo no território nacional, o que vai acontecer? Acaba a gasolina. Nós não vamos ter gasolina, os carros param. É preciso usar aí uma alternativa, que foi o gasogênio, que eram colocados aqueles tanques enormes nos carros e eram movidos a esse tipo de combustível. Então, naquele momento, foi preciso o Estado intervir diretamente na questão petróleo. Então, normalmente os governos, no caso brasileiro, nós vamos observar isso, ele passa a intervir na economia nos momentos de crise, e passa a abrir a economia no momento em que considera que esta crise foi ultrapassada. Então, Eurico Dutra, nós já havíamos falado da reserva em moeda internacional que o Brasil possuía, que essa reserva, em função da abertura de mercado e com a importação de produtos, principalmente produtos de necessidade duvidosa, não eram produtos que haviam a necessidade de uma importação tão intensa, eram aqueles produtos, brinquedos plásticos, bacinhas de plástico, um alimento essencial que surgiu naquela época, os americanos começaram a divulgar muito, que era a goma de mascar, nossos chicletes. Isso tudo foi importado em quantidades absurdas, navios de chicletes, navios de bambolê. Vejam só que coisa interessante, E além disso, a liberação do dólar internamente, vamos dizer, uma espécie de dolarização da economia, em que a troca cruzeiro-dólar, a moeda daquela época, a moeda brasileira naquela época era o cruzeiro, a troca dessas moedas era feita na rua, de forma a mais aberta possível. Bom, então esse é o contexto aí da abertura econômica. No contexto internacional, nós vamos observar a Guerra Fria, que nós já tratamos aqui do que se trata, do que se refere a esse termo, e internamente, no caso do Brasil, nós vamos ter uma influência muito grande de Juarez Távora, que vai ocupar o cargo importante no governo Dutra, que vai defender isso aqui, segurança continental. O que é segurança continental? O Brasil, ele não tem condições de lutar sozinho contra o perigo comunista, de modo, o Brasil, nenhum dos países da América Latina. E desta forma, é necessário o apoio dos Estados Unidos, um alinhamento imediato aos Estados Unidos. E para garantir esse alinhamento, o que será feito? Nós vamos criar aqui uma situação de favorecimento e de apoio aos Estados Unidos.
E uma dessas questões de apoio é aqui, ó, é o petróleo, né? O Brasil, ele vai abrir mão de um processo que estabelecia-se desde o final do Estado Novo, né, que era a estatização do petróleo. O Brasil vai propor, então, a criação de uma legislação do petróleo que permita que empresas internacionais, e quando nós falamos de empresas internacionais, é bom lembrar que neste momento aqui, 7 eram as empresas internacionais de petróleo, 5 eram dos Estados Unidos, tá? Então, a ideia era que o Brasil saísse da crise de abastecimento, né, criasse condições para ter aqui o petróleo, mas que nós tivéssemos também aqui a possibilidade de contribuir com essa segurança continental, permitindo que empresas já acostumadas nesse processo iniciassem aqui a exploração do petróleo. O governo Dutra termina o seu período, né, com uma inflação muito alta, com um salário mínimo congelado e com uma situação também de subordinação total à política externa dos Estados Unidos, incluindo a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro é colocado na ilegalidade, o Partido Comunista que possuía um senador, que era Luiz Carlos Prestes, outros tantos deputados que foram eleitos, né, e vereadores pelo Brasil afora, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, naquela época a capital do Brasil. Esse partido e esses parlamentares foram cassados e pela segunda vez o Partido Comunista é colocado na ilegalidade na história do Brasil. Essa ilegalidade vai durar até 1985, quando volta a legalidade, mas num contexto político completamente diferente. Bom, imagine você, nós já estamos aqui no final de um governo, inflação alta, salário baixo, né? Há uma insatisfação muito grande das camadas urbanas da população. E o nome que se aproxima mais dessas camadas, como nós já falamos, é o nome de Getúlio Vargas. Isso como? Né? É o chefe do antigo governo que vai estabelecer, que vai regulamentar, né, as relações de trabalho no Brasil. Isso aí nós temos que observar com muito cuidado, porque ainda hoje as relações de trabalho no Brasil são regulamentadas por leis que, na sua maioria, né, vêm do período Vargas. Tá? Bom, Vargas retorna na eleição de 1950, ele disputa a eleição de 1950, vence com uma votação que não é aquela votação gigantesca, né? Tanto que há contestações da UDN, etc., mas enfim, assume com a seguinte promessa, assume dizendo que o povo subirá as escadas do Palácio do Catete, assume com a promessa de aumentar o salário mínimo e assume com a promessa de uma política econômica nacionalista. E é isso realmente que nós vamos observar ao longo do governo Vargas de 1951 a 1954. Primeiro, o nacionalismo econômico, a intervenção do Estado na economia. O que vai acontecer nesse período é principalmente a questão do petróleo. Tratar desse assunto aí, a questão do petróleo, isso é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento, porque a energia, não é que vai mover os automóveis, vai mover os navios, vai mover, enfim, o petróleo nessa época já começava a se tornar aquele combustível, aquele produto que vai criar o combustível hegemônico do progresso, né? É aquele que vai movimentar, propriamente dito, a economia. Então, qual era a proposta de Vargas para o petróleo? Criar uma empresa, né, que administrasse, uma empresa brasileira, que administrasse esse setor econômico, o setor petrolífero. Ao contrário da proposta do Dutra, aqui, ó, o Estatuto do Petróleo. Não criava uma empresa brasileira para administrar, não. Criava a possibilidade, seguir um modelo que veio para o Brasil
depois do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que é o modelo da abertura econômica, ou seja, você cria ali a possibilidade do Estado oferecer concessões a empresas particulares, nacionais ou estrangeiras para exploração do petróleo. Era o caso aqui. Tá? Então, o Estado não, no caso da proposta neoliberal do Dutra, né, o Estado não vai atuar como empresário, não. Já na proposta de Vargas, nós vamos ter o Estado, de alguma forma, presente em uma empresa. Agora, vamos lá. A questão do petróleo no Brasil, ela é muito interessante, porque ainda aqui no governo Dutra, logo que ele envia o Estatuto do Petróleo, é criado um movimento composto por militares nacionalistas, políticos, estudantes, sindicalistas, políticos das mais diferentes tendências ideológicas, né? É um movimento chamado O Petróleo é Nosso. Esse movimento nasce em 1947 e vai conseguir os seus objetivos, ou pelo menos parte dele, em 1954. Vamos lá. Uma das primeiras providências do governo Getúlio Vargas com relação ao petróleo é enviar ao Congresso Nacional um projeto que cria uma empresa não estatal, observe bem isso, uma empresa mista, que de alguma forma ela tem a presença do Estado, mas no projeto original de Vargas, inclusive, o Estado não era o controlador único, não, né? Ou melhor, havia a possibilidade, inclusive, de grupos particulares participarem desta empresa. Bom, envia esse projeto ao Congresso Nacional e o movimento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é chefiado pelo ex-presidente Arthur Bernardes. Arthur Bernardes vai assumir a liderança desse movimento na Câmara dos Deputados em defesa da criação de uma empresa estatal do petróleo. Veja bem, estatal. O projeto do governo era criar uma empresa mista. Mas Arthur Bernardes vai defender a criação de uma empresa estatal do petróleo. Curiosidade, essa empresa estatal, esse modelo de empresa estatal de petróleo, por incrível que pareça, esse modelo surge do estado de Minas Gerais, criado pela Associação Comercial de Minas. Veja bem, os empresários mineiros apresentam essa proposta de uma empresa estatal que vai monopolizar o processo de pesquisa, extração e refino do petróleo no Brasil. Monopolizar todo esse processo. Sabe onde isso acontece hoje, seguindo um modelo semelhante a esse proposto aqui em Minas Gerais pela Associação Comercial? Na Venezuela e na Bolívia. Isso agora, recentemente, mas no Brasil a proposta dos empresários aqui de Minas Gerais foi essa, em 1953, 1954, no encontro lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Bom, a pressão da sociedade faz com que o projeto enviado por Getúlio Vargas adote o seguinte ponto. A empresa criada, que seria a Petrobras, que é a Petrobras de hoje, ela teria um monopólio nesse processo que eu tratei com vocês aqui, né? Que é o processo da pesquisa, da extração, do refino e da distribuição do petróleo. Com isso, o que o Estado garante? Pesquisa, veja bem, pesquisa do petróleo garante que os locais existam possibilidade de extração do petróleo, né? Essa pesquisa ocorra, né? E depois que uma empresa brasileira vá até lá e tire. Agora, isso tudo a partir de uma política econômica voltada para o setor energético. Veja bem, aqui não cabe isso só cabe ali, no nacionalismo econômico. O liberalismo, trabalhar com política econômica nesse sentido não existe, no nacionalismo sim. Eu fico falando isso aqui com vocês porque isso serve também para a gente sempre analisar essas questões do pensamento econômico.
Criada a Petrobras em 1954, nós vamos observar o seguinte: há um descontentamento muito forte dos setores mais conservadores. E você imagine bem, criar uma empresa que vá monopolizar um setor tão importante como o petróleo, isso vai criar problemas, inclusive internacionais, né? Passa a existir contra o governo Getúlio Vargas também uma pressão muito forte, no sentido até de que ele se afaste do governo. Como é que essa campanha surge? Como é que ela ganha força? Como é que vai acontecer essa campanha contra o governo Getúlio Vargas? Ela será principalmente dirigida por um político do antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, depois Estado da Guanabara, hoje Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Esse político era um jornalista e era um homem marcado muito pela sua condição de um tribuno feroz, né? Um homem que atacava sem poupar, né? Socos e pontapés do ponto de vista verbal. Carlos Lacerda. Bom, Carlos Lacerda inicia uma campanha contra o governo Getúlio Vargas, contra essas características que nós já falamos do governo Getúlio Vargas, mas atacando que ponto? Atacando o que ele chama de corrupção, né? Ele vai apontar alguns desvios que ele acredita existir no interior do governo Vargas. Isto vai crescendo. É bom lembrar que não só o Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda, deputado Carlos Lacerda, vai criar, através do seu jornal, a Tribuna da Imprensa, essa campanha contra o Getúlio, mas também toda a imprensa brasileira, sem exceção, né, vai também assumir essa postura contra o governo Getúlio Vargas. A exceção fica para um jornal que é criado por Samuel Weiner, chamado A Última Hora, que foi um jornal criado por Samuel Weiner, para exatamente se contrapor àquela unanimidade, né, da imprensa brasileira que se colocava contra a figura de Getúlio Vargas. Mas aí a situação política, a disputa pelo poder, melhor dizendo, carrega umas surpresas interessantes. Sofre um atentado o jornalista Carlos Lacerda. Nesse atentado morre o major da aeronáutica que o acompanhava, major Rubem Florentino Vaz. Este morre durante este atentado. E isto cria, além daquela crise de denúncias que já havia, Mar de Lama, do Palácio do Catete. O que é o Palácio Catete? A antiga sede do presidente da República, né? Que sob o Palácio do Catete corria um mar de lama. Olha, é aí que aparece essa expressão que estão usando, é muito usada até hoje, o mar de lama, aquelas denúncias todas. E como matou, né? Como é assassinado um oficial da aeronáutica, essa crise se tornou militar também, né? Esse major Rubem Vaz, né? Ele é assassinado. E a culpa desse atentado é atribuída a quem? A Getúlio Vargas. É um momento até hoje muito mal colocado, que sofreu aí uma investigação que ainda hoje sofre algumas condenações, sofre algumas considerações, mas o fato é que se chegou a um mandante do crime. Quem? Nada mais, nada menos que Gregório Fortunato, né, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E aí estava feita a crise. A pressão pela renúncia de Vargas, ela começa a se tornar inevitável. A crise se torna insustentável. Na madrugada do dia 23 de agosto para o dia 24 de agosto de 1954, né, Vargas reúne o seu gabinete. O seu gabinete faz como sugestão que ele peça licença do cargo. Ele não deixa opinião nenhuma, apenas dá a entender que não pediria licença. No final da madrugada sobe para o seu quarto e comete o suicídio, né? Ele dá um tiro no peito, morre. Veja bem, a situação era toda ela contrária do ponto de vista da mídia, na época, que era rádio e televisão, ao governo Vargas.
com este ato, ele vai conseguir reverter essa situação. Isso nós vamos ver no nosso próximo encontro.